E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje eu gostaria de dar uma guinada e tocar com vocês num assunto um pouco mais específico sobre a aula de natação. E eu queria colocar uma lupa, fazer uma análise bem detida sobre a aula de natação, a estrutura da aula de natação, né? Que vocês vão ver que não difere muito da estrutura de outras aulas, por incrível que pareça. A estrutura é mais ou menos a mesma, porque nós estamos falando de educação, nós estamos falando de seres humanos, né? O nosso software de aprendizagem é o mesmo, né? Então vocês vão ver que algumas coisas são coincidentes. Quando a gente fala de aula de natação, muitos de vocês, colegas meus de educação física, profissionais de educação física, e mesmo pais, né, já devem ter visto que tem aquela divisão clássica, né, aquecimento, parte principal, parte aeróbia, né, e parte final, e recreação, né, que seria a última parte. 4 partes, dividido em 4 partes, né. Observe que depois do aquecimento, que na verdade é uma atividade preparatória, tem 2 partes principais à aula, que seria a parte que a gente chama de parte principal da aula, e tem uma segunda parte que a gente chama de parte aeróbia, né? E depois tem aquele encerramentozinho, aquela recreaçãozinha no final, que eu já fiz um vídeo a respeito disso, que não é obrigatório. O indivíduo pode ir com essa parte aeróbia até o final, não tem problema nenhum, né? Mas repara que tem 2 partes principais a aula, excluído o aquecimento, excluído essa recreaçãozinha, 2 partes principais. E isso é muito fácil de explicar, porque essas 2 partes, elas na verdade decorrem dos 2 compromissos fundamentais que um professor tem quando dá aula. Ele tem que transmitir novos conhecimentos, passar novos conteúdos para o seu aluno, no caso de natação e atividade física, novas habilidades motoras, né? Pode ser natação, pode ser qualquer outra coisa, mas vamos falar sobre natação, ficar mais na minha praia, que eu me sinto melhor. E tem o compromisso de passar novas habilidades e fixar as habilidades que já foram passadas. Na verdade, são 2 compromissos um pouco diferentes. Eu fiz um vídeo há uns tempos atrás, né, que eu falo que habilidade aprendida é habilidade fixada, né, habilidade que a gente fala de habilidade aprendida mesmo, né. Por isso, para diferenciar, eu vou falar agora que uma das partes é de apreender. Apreender significa capturar, significa conquistar novas habilidades. E a segunda parte da aula nós estamos falando de fixar essas habilidades. Uma vez que ela foi primeiro apreendida, compreendido, o aluno conquistou a habilidade, e praticada o suficiente para ser fixada, a gente considera que ela foi aprendida. É diferente, né? Aprendida. Não é apreendida. Apreensão significa capturar, né? Quando o aluno consegue fazer uma habilidade que ele não fazia pelas primeiras vezes ou pela primeira vez, né? Esses são os 2 compromissos que todo professor tem. Repara que na escola é assim também, né? O professor ensina uma matéria nova na escola para as suas crianças, para os seus filhos, para os meninos, né? Ele ensina uma coisa nova e depois a criança vai praticar, né? A gente vai fazer exercícios, a gente vai responder questionários, a gente faz isso. Qual é a diferença que tem das disciplinas de escola para a natação? É que nas disciplinas de escola, essa prática, via de regra, ela é feita em casa, são as lições de casa. Então, na escola, naqueles momentos preciosos que são pagos, bem pagos e tal, fica só a parte da apreensão de novos conhecimentos. A prática desses conhecimentos, o exercitamento desses conhecimentos através de exercícios, de questões, etc, etc, o indivíduo faz em casa através das lições de casa. Agora, na natação não tem como fazer lição de casa, né? Não tem como fazer, né? Teria que cada um ter uma piscina em casa. Mesmo que o indivíduo tenha piscina em casa, depois eu vou explicar que não é uma coisa simples fazer exercício em casa, né?
fazer os exercícios de natação em casa implica um certo risco. Então, o que acontece? Na natação, as duas coisas acontecem na aula, né? Então, naquela parte que vem logo após o aquecimento, é a parte do aprendizado, a apreensão de novas habilidades, seria a parte principal. E na parte aeróbia, você vai treinar habilidades que ele já faz. Então, você, nos primeiros 15, 20 minutos de aula, 25, você está dando uma habilidade nova, eles até não conseguem fazer ainda. Aí depois de 20, 25 minutos você fala, bom gente, agora tudo bem, ok, olha, próxima aula a gente continua. Vamos trabalhar agora aquela habilidade que nós já vimos na aula passada. Aí você pega uma habilidade anterior, um pouco mais antiga, que eles já conquistaram, para você praticar e fixá-la. Né? É assim que acontece na aula de natação. Então o compromisso do professor de natação, os dois compromissos, esse compromisso duplo, ele faz assim. Né? Claro, a parte, cada uma dessas partes tem suas características. A primeira parte, que é a parte de apreensão, exige atenção, exige concentração, exige certas condicionantes que o professor tem como controlar isso. Elas são facilitadas, por exemplo, quando há motivação. Então o professor usa formas lúdicas, o professor usa muito reforço positivo, né? Quando há motivação e quando há prazer. Tudo que tem muito prazer a gente não esquece, né? Tudo que está muito vinculado, toda a apreensão de novas habilidades, de novos conhecimentos, de novas experiências, que a gente consegue vincular como uma atividade muito prazerosa, a gente não esquece mais. Por isso que a gente não esquece o primeiro beijo, a primeira transa, primeiro passeio com a namoradinha, porque são atividades fortemente emocionais, né? A gente não esquece nunca, a gente não esquece essas coisas. São experiências que ficaram muito vinculadas a uma atividade de prazer muito intensa, a gente não esquece. Então essa primeira parte é a primeira parte onde o aluno está aprendendo coisas novas. Acontece que os neurocientistas, né, os neuroeducadores, já sabem há muito tempo, é um conhecimento antigo, que essa capacidade de atenção, de concentração, de memorização e de retenção, ela decai muito rapidamente na aula. Depois dos primeiros 5, 10 minutinhos de aquecimento e de mais 20, 25 minutinhos de aula, a nossa capacidade de concentração, de atenção e de retenção despenca, ela vai diminuindo fortemente. Por mais que o professor use estratégias de motivação e de vinculação emocional, ela cai muito. E aí essa fase de apreensão perde o sentido. Não tem mais sentido fazer isso. O aluno já não está mais conseguindo prestar a necessária atenção para apreender novas coisas. O que o professor de natação faz? Ele vai para habilidades que já foram apreendidas, mas ainda não estão suficientemente fixadas, e ele dá um reforço, aí ele passa uma quantidade de chegadas maior, né? E ele fica apenas supervisionando. Nessa parte de você praticar uma habilidade que já está apreendida, um componente muito importante é a qualidade da execução. Muito importante. O professor não pode confiar que o aluno apreendeu uma nova habilidade, uma braçada, por exemplo, uma puxada correta, uma finalização de braço, e depois manda o aluno fazer 5, 6 chegadas de crawl e confia que ele vai fazer certo tudo. O professor tem que supervisionar isso aí, porque a qualidade dessa recepção é muito importante. É muito importante. Então, para o profissional de educação física, em especial de natação, para ele dar qualidade para essa terceira parte da aula, aquecimento, parte principal, parte aeróbica. Para ele dar qualidade nessa terceira parte da aula, ele tem que supervisionar. Eu já vi professor que depois daquela primeira parte mais técnica da aula, ele fala, agora vamos praticar a atividade que a gente viu ontem. E o professor vira de lado, conversa com a professora de hidro, vira para o outro lado, conversa com um amigo, pega a prancheta para fazer a chamada que ele ainda não fez, ele faz qualquer outra coisa, mas não está olhando. Precisa olhar, precisa supervisionar, porque a qualidade dessa repetição é muito importante. O aluno já aprendeu, já compreendeu o que precisa fazer, e na hora de praticar você precisa estar de olho. Ó, o braço aí, ó, alonga esse braço.
por baixo d'água, vai com essa mãozinha até a coxa. Isso. Ó, na entrada da mão na água, não bate a mão na água não. Não bate a mão. Coloca a mão na água, coloca. Batida na mão funciona contra o nadador. Coloca, faz o ataque suave. A gente fala essas coisas. Então, o professor tem que ter essa noção de que ele tem essas duas partes de aula sempre assim. Aí alguém vai falar, ué, tem coisa errada, professor. Porque eu treino 2 horas. 1h30, 2 horas, 3 horas. Mas essas sessões de treinamento, que aí pode chamar sessão de treinamento, aí nós vamos diferenciar aula de treino. Essas sessões de treinamento mais longos, aperfeiçoamento e treinamento mais longos, só são possíveis exatamente porque a apreensão de novas habilidades diminui muito. O aluno que está nessa fase de aperfeiçoamento e treinamento, ele já sabe fazer crawl, costas, peito, borboleta, saídas, viradas, ele já sabe fazer as habilidades. Então ele está praticamente naquela parte só de fixar, ele já aprendeu todo esse conjunto de habilidades e ele vai mais praticar mesmo. Então, não há uma limitação cognitiva para isso, há só uma limitação física e fisiológica. Se ele aguenta isso, vamos fazer bastante. Aí você vai dizer, mas o senhor já falou também que atleta nunca está pronto. Sim. Todo nadador nunca está pronto. Sempre pequenas conquistas, pequenas melhorias de habilidade, né? Pequenas novas aquisições sempre vão existir. Mas a gente tem que admitir que nessa fase de aperfeiçoamento e treinamento, a ênfase é na fixação das habilidades que já foram aprendidas e num condicionamento aeróbio, muscular, para você poder ter o desempenho na natação. Aquela fase de você mais conquistar as novas habilidades, aprender essas novas habilidades, que é típica do aprendizado, ela passou. Então, nesta fase do aprendizado, a aula acaba limitada a 45, 50 minutos por causa disso, porque ela tem essa dupla função, aprender as novas habilidades e praticar, À medida que o aluno evolui para o aperfeiçoamento e treinamento, a apreensão de novas habilidades fica menor, fica mais discreta, né? Fica menos significativa para a aula. E o condicionamento, a fixação e o condicionamento físico ganham importância, né? Então veja essa dinâmica, olha como é bonito isso, né? Então, aí a aula pode ficar mais longa. Aí a aula de aperfeiçoamento não é mais 45, 50 minutos, é 1 hora, 1h30, 2. Aí pode aumentar por causa disso. Tá bom? Então vejam como na hora de pensar no processo ensino, aprendizagem e natação, a gente tem que pensar em vários aspectos, muitos dos quais eu já abordei aqui, nem todos, mas muitos dos quais eu já abordei. Mas quando a gente coloca uma lupa na aula de natação, veja como existe essa dinâmica e a gente tem que aprender a respeitar, porque isso tem a ver com a nossa estrutura cognitiva, com a capacidade do nosso sistema nervoso em assimilar novas informações e depois passar isso para o corpo e o corpo conseguir repetir com consistência de acerto, né? Com consistência de acerto e com uma certa descontração essa nova habilidade. Aí a gente considera que a habilidade está aprendida de fato. Tá bom? Espero que não tenha ficado muito confuso, eu acho que não ficou, né? Mas isso é uma informação importante, tanto para você, profissional de educação física, colega meu que trabalha com isso, mas para os pais terem uma ideia de, muitas vezes, as decisões que o profissional de educação física toma na borda da piscina, o tipo de orientação que ele dá, está baseado nesse tipo de conhecimento, né? Não deve ser, pelo menos, coisa da cabeça dele. Está baseado nisso, ele tem que respeitar essa dinâmica. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui, ativa o sininho, inscrevam-se no canal. Continua a gente me pedindo para fazer vídeos que eu já fiz. Não tem problema, eu indico o vídeo e tal. Mas você que se inscreveu recentemente aqui no canal, ou até quem já se inscreveu há mais tempo,
dá um pulinho na home do meu canal, clique em vídeos e dá uma passeada pelos títulos lá para vocês verem. Muita coisa já está lá, né? Mais de 120 vídeos, tem muita coisa que já está lá. Tá bom? Obrigado pela sua atenção. Tchau.